Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo bom? Seguinte, tem uma aulinha hoje para gravar sobre globalização. Eu acho uma aula bem legal, bem bacaninha. Tem alguns pontos que eu considero bastante importantes aí para a gente poder discutir. Vou dar uma ênfase maior para a teoria do que nos exercícios, tá? Mas aí vocês fiquem à vontade para pausar os exercícios, para trocar uma ideia, para ver aí, amadurecer um pouco essa questão da globalização. Acho que é uma aula bem legal para fechar, né, nossa última aula aí, para fechar todos esses assuntos. Vamos dar uma olhada então, ver o que tem de importante aí para a gente. Acho que a primeira questão é a gente compreender um pouquinho o que seria essa globalização. Né? Então, quais são os aspectos importantes dela? Como que eu posso definir essa globalização? E globalização nada mais é do que um processo de integração. Tá? Tem muita gente que hoje em dia fala que essa globalização ela está se acabando, né? Nós estamos partindo para um outro processo aí de desenvolvimento. Mas a globalização ela seria o quê? É um processo de integração política, econômica e que acaba refletindo principalmente na questão cultural do mundo todo, tá? E o que favorece com que essa globalização ela ocorra é justamente o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento dos meios de transportes, o desenvolvimento de comunicação. Tá? Então, isso faz, por exemplo, com que eu use uma camiseta que foi produzida no Paraguai, um óculos que foi produzido na China, tá certo? Um tênis que foi produzido no Vietnã, e tudo isso sendo comprado aqui no Brasil, certo? Então, a globalização, ela faz essa integração cultural, né? Ela favorece, por exemplo, com que a gente até mesmo padronize questões culturais. Hoje, através das plataformas de streaming, né? Netflix, por exemplo, Spotify, né? São vendidas aí, são inseridas para a gente uma questão cultural muito forte. Aquilo que a gente acaba consumindo, aquilo que acaba nos transformando, inclusive, culturalmente. Isso faz, de certa forma, muitas vezes, que embora nós tenhamos nossas individualidades, algumas coisas sejam compreendidas de uma maneira global, tá certo? Bom, mas a questão é, né? Será que todo mundo está participando dessa aldeia global? Já vou conversar com vocês um pouquinho sobre esse termo, tá? Será que todo mundo participa dessa aldeia global? Por exemplo, esses povos mais afastados, né, esses povos tribais, será que eles fazem parte desse processo de globalização? É óbvio que não, tá certo? Mas eu vou discutir isso com vocês daqui a pouquinho, quando eu for fazer a crítica da globalização, que é uma crítica embasada mais nas questões teóricas do Milton Santos, tá certo? E esses grupos, né, que simplesmente manipulam essas informações. Então, será que quando a gente passou a ter acesso, vamos pensar a política do Brasil nos últimos anos, né? Nos últimos anos, o Brasil ele se desenvolveu bastante economicamente. Nós saímos da década de 80, que foi uma década perdida, né? Foi um período enorme do chamado estagflação, que é um período de grande recessão econômica, cheio de desemprego, com uma inflação extremamente alta. Fizemos a introdução do Plano Real, que trouxe uma grande estabilidade econômica para o Brasil. A partir daí, o que vai acontecer? Né? O Brasil ele começa a caminhar para uma questão econômica mais estável, e isso vai refletir principalmente nas políticas sociais, que vão favorecer, por exemplo, que muita gente abandone a extrema pobreza. Bom, um pouco de poder aquisitivo na mão, né, um pouquinho de dinheiro na mão, o que as pessoas passam a fazer? Primeiro, elas começam a comer melhor. Depois, elas passarão a ter acesso, por exemplo, a alguns bens de consumo, entre eles a popularização do celular, a popularização da internet. Então, hoje, as pessoas, em grande maioria, tá, têm acesso à internet. Não estou falando para você que é todo mundo, né? Se eu falasse que todo mundo, eu estaria sendo muito alienado, porque a gente sabe que existe uma grande diferença no Brasil do ponto de vista socioeconômico, tá certo? Mas aí, a partir do momento que essas pessoas estão tendo acesso à informação, seja ela de uma pessoa mais rica até uma pessoa mais pobre, né? Até quanto
essa informação ela é democratizada, né? Será que a gente está sendo comandado por essas informações? Será que a gente lê aquilo que a gente quer? Ou será que a gente está lendo aquilo que um determinado grupo quer? Olha, por exemplo, como que a gente ficou vulnerável às fake news. Olha como que é difícil a gente combater as fake news. Hoje a gente falando aí todo de um processo de vacinação, né? E a gente acaba vendo movimentos surgindo anti-vacina, né? Em plenos 2021, a gente tendo que explicar a importância da vacinação para a população, né? Essas questões elas são extremamente ridículas, né? Elas são extremamente preocupantes num cenário que a gente preza o quê? Preza o desenvolvimento, preza sim a liberdade individual, tá? Mas com responsabilidade. Nós vivemos numa sociedade, né, e algumas medidas elas precisam ser tomadas, tá? E isso não é algo típico do Brasil, não, tá? Essa polarização política é algo que, incentivadas pelas fake news, tem vigorado em todo o mundo, tá certo? Bom, então a gente comenta também aí, né, sobre esse aumento da globalização, principalmente num contexto pós-fim Guerra Fria, né? O fim da Guerra Fria vai intensificar esse processo de globalização e essas relações que a gente chama de relações multilaterais. Tá? São relações onde nós temos vários organismos atuando, entre eles organismos da ONU, organismos econômicos da ONU como o FMI, o BIRD, o Banco Mundial, a OMS, né? Que foi tão importante nessa pandemia, teve sim os seus erros, mas tem um papel muito importante por trás disso tudo. Então, a primeira questão aí é discutir um pouquinho sobre essa globalização. Bom, e daí eu trouxe para vocês uma figura muito importante, uma figura que já foi várias vezes abordado em vestibulares, ela é a figura do David Harvey. Se no texto da sua prova você olhar David Harvey, ele com certeza estará falando de globalização. Tá? David Harvey fala de globalização. E o que o David Harvey ele está mostrando aí? O que ele mostra? Ele apresenta para a gente a compressão do espaço-tempo. Ou seja, ele mostra que a Terra foi ficando pequenininha, tá? Bom, o que significa, né? Na verdade, a Terra não encolheu, não ocorreu um efeito estufa e fez a Terra encolher. Na verdade, foram os meios de comunicação que desenvolveram, né, foram se aperfeiçoando e fizeram com que o mundo ficasse cada vez mais próximo, ou seja, que as nossas relações ficassem mais próximas, tá? Então, esse mapa é chamado de compressão espaço-tempo, proposto pelo David Harvey, e é aí que a gente passa a usar o termo aldeia global, tá certo? Ou seja, aldeia, que é algo pequenininho, global, que é o planeta, então o mundo ficou e fica cada vez mais pequeno. E daí que nós temos também os chamados os tipos de globalização, tá? A globalização econômica, a globalização cultural e a globalização da informação. Então, como que vigoraria isso? Olha, a globalização econômica, nos últimos anos, ela tem aparecido aí com o fortalecimento de vários blocos econômicos. Então, hoje nós temos aí o NAFTA, que acabou sendo extinto, né? Lembra que o NAFTA ele não existe mais. O Trump colocou fim ao NAFTA, que era apenas um bloco de livre comércio, de fortalecimento econômico entre México, Estados Unidos e Canadá. Tá? No lugar do NAFTA, surgiu a UNSCA. UNSCA, que é a abreviação, né, de Estados Unidos, México e Canadá. Tá bom? É assim que se escreve, UNSCA. Então, a gente percebe que esses países eles não podem viver isolados. Tá? Esses países eles precisam do quê? De uma integração econômica. Hoje nós temos a União Europeia, que é considerado o maior bloco econômico do mundo. Lembrando que em janeiro de 2020, o Brexit se concretizou, tá? Ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia se concretizou, né? Ela seria analisada até dezembro de 2020, e agora, em 2021, a gente já sabe que o Reino Unido está fora da União Europeia mesmo. Tudo bem com alguns acordos ainda pendentes de serem resolvidos. Então, os blocos econômicos, eles acabam se tornaram, né, uma marca desse processo de globalização. Eles começam a se fortalecer a partir da década de 90. Apesar que a União Europeia ela tem uma origem datada lá do pós-Segunda Guerra Mundial, né? E ela vem justamente uma questão de integrar essas nações europeias para fortalecer as relações entre eles e diminuir possíveis conflitos que viriam a existir.
Outra questão muito interessante é a questão das multinacionais. Isso é fruto do capitalismo, né? Essas empresas migrando de um lugar para outro. Por exemplo, hoje muitas empresas brasileiras têm ido para o Paraguai. Por quê? Porque o Paraguai apresenta incentivos fiscais, uma mão de obra extremamente barata. E a proximidade com o mercado consumidor, que no caso é o Brasil. Mas muitas multinacionais saíram dos Estados Unidos e foram para onde? Foram para o Sudeste Asiático, se beneficiar da mão ridiculamente barata. Tá certo? Bom, além da globalização econômica, nós temos a globalização cultural. E essa globalização cultural é muito complexa, né? Porque ela realmente incentiva com que as pessoas mudem questões, padrões culturais. Tá? Eu citei ali para vocês como exemplo as plataformas de streaming, né, que vão nos influenciar, mas eu vou citar a questão, por exemplo, do hibridismo cultural. O que é um hibridismo cultural? É você pensar justamente num japonês vindo participar no Carnaval do Rio. Então o japonês vem para cá, vem para o Carnaval no Rio, né, e depois ele volta para o Japão sambando, tá? Ele vai dar aulas de samba, inclusive. Isso é o que a gente chama de hibridismo cultural. Né? Agora, a aculturação são vários exemplos, daria pano para manga. Tá? Eu vou citar um exemplo aí para a gente poder discutir. Só pensar a questão do uso do turbante pelas mulheres, né? O uso do turbante que são usados normalmente por dois povos, né? Principalmente pela mulher negra. Tá? Ela é um símbolo de resistência da mulher negra, muito importante, né? E que às vezes acaba sendo usado aí de maneira apenas ornamental, apenas porque uma mulher achou bonito e passa a usar. Tá bom? Não vou entrar no mérito dessa discussão, mas vale a pena conversar num outro momento. E tudo isso também, né, essa questão da diversidade cultural, que eu acho muito interessante. Né? Quanto mais diverso é um país, uma cidade, né, quanto mais plural ela apresenta, mais ideias surgem, né? mais riqueza surge. Mas não é todo mundo que encara dessa maneira. Por isso que a gente acaba tendo, muitas vezes, processos de xenofobia. Né? Hoje, em muitos países, inclusive aqui no Brasil, tem se manifestado de forma xenófoba em relação aos venezuelanos, os haitianos, os paraguaios, os nigerianos, os bolivianos, que vêm para o Brasil e são vítimas dessa xenofobia, desse preconceito. Tá bom? Bom, nós temos a questão da informação, né, que seria a globalização proposta pela internet. Eu deixo para vocês aí uma orientação de uma leitura, que seria daquele israelense, o Yuval Harari, A História da Humanidade. O livro dele, esqueci agora o nome, tá? Yuval Harari, Uma Breve História da Humanidade. O Yuval Harari ele cita um exemplo muito importante sobre essa informação toda. Né? O que a gente vai fazer com toda essa informação? Para que tanta informação? Você percebe que a gente é alimentado diariamente de várias e várias e várias informações. O que a gente vai fazer com tudo isso? Para que tudo isso? Né? Para que eu tenho tantos aplicativos monitorando as minhas localizações, os meus históricos de busca? Né? Qual que é a finalidade da gente ter tanta informação guardada? E daí, eu me lembro de um trecho de uma entrevista do Yuval Harari no Roda Viva, pode procurar no YouTube, que vale muito a pena você assistir, que ele fala o seguinte, ele fala, olha, hoje essas redes sociais, elas conseguem nos monitorar e através da inteligência artificial descobrir vários itens. Por exemplo, né, o Facebook vai me oferecer tratamento capilar. Né? Vai me oferecer, por exemplo, perucas. Mesmo que eu não tenha interesse em usar uma, mas a inteligência artificial detectou o quê? Que eu sou um homem calvo. Tudo bem? Então, talvez a partir daquele momento, ela comece sim a me oferecer. Pode parecer engraçado para você, mas pense, por exemplo, no caso de meninas que são mais gordinhas, ou de meninos que querem ficar mais fortinhos, tá? E que meninas vão ser vulneráveis aí a uma indústria da beleza que simplesmente não existe, que é a indústria da perfeição, né? E o menino do corpo ideal que simplesmente não existe. E daí o Yuval Harari, ele cita assim, né? Ele fala, por exemplo, lá numa rede social, um menino de 12, 13 anos que está descobrindo a sua sexualidade e se descobre, por exemplo, homossexual, a rede social, ela vai descobrir antes do menino
que ele é homossexual apenas pelo tempo que ele para nas fotos, para onde ele olha nessas fotos, tá? Para onde ele segue com o mouse. Bom, se a gente vive numa democracia onde a questão de orientação sexual não interessa para ninguém, beleza, segue em frente. Agora, se você vive, por exemplo, num país onde a homossexualidade é considerada pena de morte, imagina um Estado fazendo uso dessa informação. Então, simplesmente, isso pode se tornar muito perigoso se cair em mãos erradas. Tá bom? Bom, então aqui, deixa eu só apagar ali, só para a gente poder finalizar, né? Quais são as características dessa globalização? Então, a maior integração social, econômica e política, né? Refletindo na formação aí de blocos econômicos, o que fortalece essas relações multilaterais, tá certo? Tudo isso proposto aí pelas multinacionais. Anderson e o Milton Santos. Olha, o Milton Santos, tem um documentário do Milton Santos que você vai encontrar no YouTube, ele se chama Por uma Outra Globalização. Se você colocar lá, Por uma Outra Globalização, Milton Santos, você vai encontrar. Todo mundo deveria ver esse documentário. O Milton Santos, ele fala assim, cara, a globalização é maravilhosa, porque ela consegue, né, descobrir muitas coisas, ela consegue descobrir vários remédios, só que nem todo mundo tem dinheiro para comprar esse remédio. Né? Ele propõe aí, por exemplo, que a globalização favorece o desenvolvimento de inúmeros prédios, de prédios altos, mas tem gente que não tem casa onde morar. Então, o Milton Santos chama essa globalização de globalização perversa, né? De globalização excludente. Tá certo? Então, essa é a crítica do Milton Santos à globalização. Bom, agora nós temos alguns exercícios aí, só para a gente poder discutir, tem alguns que não são muitos das áreas, são muitos exercícios, então eu vou escolher apenas uns 3 aí e o resto é o gabarito, tá bom? Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas. Com frequência, evoluíram desse modo ao longo dos séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas, mas rapidamente como resultado de políticas incentivando a migração, ou por conta de legados coloniais e imperiais. Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade descrito demanda simultaneamente uma necessidade de universalizar os direitos e respeitar a diversidade, tá certo? É um texto aí da sociologia que cabe muito para o Brasil. Exercício número 2, letra D de dado. Exercício número 3, letra D de dado. Exercício número 4, falando de fake news, letra C. Número 5. No período da Guerra Fria, os conflitos geopolíticos implicavam riscos nucleares e ataques físicos à infraestrutura como estradas, redes elétricas ou gasodutos. Hoje, além dessas implicações, a cyberguerra ou guerra digital, guerra fria digital, né, representa o quê? Letra B. Baseia-se na capacidade integrada de sistemas computacionais espionar em governos antagônicos. E como ouvimos isso esse ano, né? Entre Rússia, China e Estados Unidos, principalmente. Número 6, falando sobre o terrorismo atual, né? Que utiliza as técnicas de espetáculo, produzindo vídeos e montagens por vezes muito elaborados. É o caso do Estado Islâmico. O Estado Islâmico faz isso, né? O Estado Islâmico ele quer matar. Mas antes de matar, ele quer fazer o quê? Ele quer filmar. Ele quer filmar a decapitação. Ele quer simplesmente mostrar isso. Para quê? Para atormentar psicologicamente o restante da população. Número 6, letra D de dado. Número 7, D de dado. 8, também é dado. Número 9, letra A. Número 10, um texto do Porto Gonçalves. Tá? É um cara que trabalha muito, parece muito o Enem Porto Gonçalves, Carlos Walter Porto Gonçalves. Normalmente ele trabalha com educação ambiental. Número 11, falando sobre a pandemia da H1N1 e como que essas conexões globais contribuíram para disseminar o vírus. Número 12, letra C. Número 13, letra E. E eu acho que 14, letra E. Tá certo? Muita coisa, né? Mas assim, fica para vocês aí, para vocês darem uma olhadinha quando vocês tiverem um tempo. Beleza? Ó, forte abraço para vocês. Beijão, fiquem bem e boas provas, tá? Tchau, tchau.